Imagine a cena, eu visitando a minha mãe num quarto de UTI, e ali no hospital que eu havia nascido, a minha mãe estava me deixando. Naquela tarde pude sentir que seria a última vez que estava olhando para ela, aqui na nossa dimensão atual. Ela estava desacordada e eu não sabia se ela estava me escutando ou não. Naquele momento eu estava sozinho com ela, sem outros da minha família. Por determinação do hospital, poderia ficar com ela naquele quarto até às 18 horas. Em dado momento, olhei para o relógio e vi que faltava apenas 10 minutos para eu me despedir dela. Você sabe o valor de 10 minutos? 10 minutos em sua vida, vale quanto? Vivemos menosprezando os segundos, minutos, horas, dias, meses e anos que temos na vida. E fracionamos esse tempo de acordo com os nossos interesses. Infelizmente, na maioria das vezes, elegemos um erro qualquer como importante para a gente. Quando se trata de alguém que nunca estaremos preparados para falar tchau, a análise da contagem do tempo que dispomos se dá na ordem regressiva, ou seja, anos, meses, dias, horas, os dolorosos minutos finais e os incompreensíveis segundos. O que significa 10 minutos para você? O duro é que só percebemos essa contagem regressiva quando já não há tempo para quase nada. Só percebemos essa contagem quando nos deparamos com a pior consequência que o pecado de Adão e Eva nos deixou: a morte. A morte daquela pessoa que você terá que aprender a viver sem ela. Uma ausência que no mínimo levará a metade de você. A consequência do pecado não se restringe apenas ao pecador. Ela se espalha como uma epidemia mortal e atinge as pessoas próximas que nos querem. A dor da morte provocada no paraíso se estendeu para toda a humanidade sem que alguém tivesse nos perguntado alguma coisa. Nascemos sob essa condição e pronto. 10 minutos foi o tempo que eu levei para encontrar o meu foco como filho. Porém, quando eu o achei e percebi o erro, não tinha mais o que fazer, não dava mais tempo. A minha mãe faleceu em 2018. Até hoje parece mentira, mas aconteceu. É que existem pessoas que você quer ver vindo e não indo, mas chega um dia que elas falam tchau sem que você esteja preparado. Saiba que um dia isso acontecerá contra os seus sentimentos mais puros e escondidos em seu coração. Um dia seu coração colocará para fora esses sentimentos que estavam muito bem guardados. E do que vale um sentimento guardado se ele não for usado no momento certo? É como se fosse uma criança que tem um brinquedo e o mantém guardado no armário só para não quebrá-lo. Daí quando você percebe que de nada vale um brinquedo se esse não estiver na mão de uma criança, você já cresceu. Sobrará apenas a frustração por não ter feito uso no tempo certo do que era para te ter alegrado. Um dia Sansão, depois de ter errado tanto, orou ao Senhor suplicando forças só mais uma vez para que ele se vingasse dos filisteus. Se eu pudesse, pediria a força de Sansão para segurar os ponteiros do relógio naquele quarto de UTI. Mas a única coisa em mim tão forte quanto a força de Sansão era o meu arrependimento. É que as minhas Dalilas haviam tomado o meu precioso tempo e não dava para dividi-lo com quem realmente merecia. O tempo já não era meu. Entenda Dalila como tudo que tenha tirado o meu foco como filho. Todo dia é assim. O sol se põe, a noite vem trazendo a escuridão e às vezes o medo. Você já teve medo à noite? Talvez a lua seja insuficiente para iluminar o seu pensamento e você possa se ver agoniado em um corredor escuro onde tudo permanece no mesmo lugar. Só a luz que não está mais ali. O fato de não ver onde pisa te incomoda, né? Te sufoca, te oprime. E se eu te disser que nada mudou?
Os quadros estão lá, o sofá está no mesmo lugar, o tic-tac do relógio denuncia que o correr do tempo continua independente de você não ver os seus ponteiros. E isso incomoda, eu sei. Porque um dia, quando resolver encarar o que hoje não consegue olhar, poderá ser tarde demais. Ei, nada mudou, só a claridade que se ausentou até o próximo nascer do sol chegar. É estranho, mas tem horas que não conseguimos administrar o coração que gosta de brincar de nos enganar. Quando eu era criança, eu tinha muito, mas muito medo de tempestade. Eu tinha medo que um raio pudesse cair onde eu estava. Poderia estar muito calor e eu sempre dormia com um cobertor bem espesso de cor marrom. Em noites quentes de tempestade eu passava apuros, que durante os raios e trovões eu cobria minha cabeça e ficava sufocado ali até que eu não ouvisse mais a chuva forte. Então eu descobria a minha cabeça totalmente suada. Ainda desconfiado, verificava se não via mais a claridade dos relâmpagos ou ouvia o barulho dos trovões. E ao ter certeza que tudo havia passado, eu respirava aliviado e aproveitava o frescor fora do cobertor. É que naquele momento, após a tempestade, eu sentia paz. Eu não sei o que oprime o seu coração, minando a paz que você tanto precisa. Eu, quando criança, não podia encarar os relâmpagos. E você, que não consegue encarar? Cresci, hoje sou adulto, mas diante do que não consigo entender, diante de uma perda irreparável, parece que eu fui parar debaixo do mesmo cobertor marrom que me sufocava em meio ao medo dos trovões. Quando criança, não entendia como um raio poderia ter a coragem de me matar. Agora já crescido, o meu coração de filho também não entende como a morte pôde atacar a minha mãe, como o suprassumo do pecado, o grau mais elevado da conquista da serpente sobre Adão e Eva, pôde escolher como vítima alguém que seria incapaz de fazer mal ao próprio mal. Eu não posso esconder que hoje tenho mais motivos para não gostar do mal. Então peço a Deus que a minha indignação se transforme em uma fé que hoje desconheço que tenho. Não entendo de raios e muito menos sobre a origem do pecado em um mundo que era perfeito. Mas uma coisa eu sei. Sabe por que eu não permaneci com o rosto escondido debaixo do cobertor? Porque eu não poderia pregar debaixo dele. Vocês não me ouviriam sufocado pelo cobertor. E numa guerra não se desperdiça energia desnecessariamente. Como cristão, eu não posso ter sentimentos de ódio, mas posso ter de justiça. Justiça que não vem de mim, mas de Cristo. Porque se viesse de mim com a dor que sinto, não seria justiça, seria vingança. Não podemos nos esquecer que a guerra espiritual do grande conflito, assim como uma guerra convencional, é formada por batalhas diárias. Diariamente, batalhas são ganhas, mas também são perdidas. É praticamente impossível um combatente passar por uma guerra sem ser ferido. Seja no corpo ou na alma, um dia, infelizmente, você irá sangrar na pior das batalhas travadas em seu coração. Se você pensa que organizar o velório de alguém que você ama dói, espera até todos irem embora do cemitério. Espera o silêncio chegar. Espera os dias passarem na sua casa e você vai se sentir bombardeado sem ter uma trincheira para se esconder. Talvez esse seja o momento mais covarde da investida do mal no grande conflito espiritual. Quando as ondas de choque da bomba explodida lá no Jardim do Éden te acertam aqui, há milênios depois. É quando o chão se abre e você se vê em queda livre. É quando você, querendo orar, não encontra chão para se ajoelhar. Vivemos uma guerra contra um opositor que nos escolheu como o pior dos inimigos. Então, assim como não se esperava que Adolf Hitler servisse chazinho com bolinho de chuva para os judeus no Holocausto, também não se espera que Satanás pegue leve com a gente. Eu sei que é difícil um multiplicador do evangelho em meio às lágrimas adotar uma postura de guerra, mas é justamente onde você quer se render que você tem que se defender.
Daí você me pergunta, como eu vou conseguir isso, Marcelo? Eu te respondo, é que os comprometidos com o Evangelho não usam cobertor para se esconder. Eu que hoje carrego marcas de guerra na minha alma, consciente do meu ministério como pregador, digo que o meu velho cobertor marrom já não me serve mais, porque insegurança não combina com perseverança. O apóstolo Paulo disse em Hebreus capítulo 10, versículo 36 a 38. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, na batalha do grande conflito espiritual, não retroceda, avance. Sabe aquele sentimento mais puro que você sente por quem você ama? Não importa se essa pessoa já tenha falecido ou ainda está do seu lado compartilhando sonhos. Se você acredita nas promessas de Deus e tem esperança que um dia todos nós estaremos novamente juntos para nunca mais nos separar lá na Nova Jerusalém, não retroceda, avance. É que o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Quero deixar bem claro que nesse meu testemunho o foco não sou eu, não é minha mãe. O foco de um sermão para a honra e glória de Deus sempre será Jesus Cristo. E essa reflexão não é diferente. Até porque, como escreveu William Shakespeare falando sobre a vida, o que eu testemunhei, se não tivesse a esperança no retorno de Cristo, seria, abre aspas, uma história contada por um idiota cheio de som e de fúria, sem sentido algum. Fecha aspas. Que Deus abençoe.